João Feder, nascido em Campo Largo. É formado pela Universidade Federal do Paraná em Direito. Foi diretor do jornal O Estado do Paraná. Diretor-secretário da Tribuna do Paraná. Entrou no Tribunal de Contas em 1966, sendo presidente e corregedor por 3 anos. Atualmente é vice-presidente e secretário especial da Associação do Tribunal de Contas e presidente da Fundação Instituto Rui Barbosa. Professor na Universidade Federal do Paraná há 31 anos. Dá aulas de ética e legislação. João Feder tem 6 livros publicados. Este é João Feder, convidado de hoje na Sala Exclusiva. Boa noite. Estamos iniciando mais uma apresentação de Sala Exclusiva. Nosso convidado dessa noite, ao seu tempo, um dos jornalistas mais respeitados e mais conceituados que o Paraná já produziu. Advogado, professor da nossa Universidade Federal do Paraná, conselheiro do Tribunal de Contas, órgão que presidiu e do qual foi corregedor por vários anos, João Feder. Boa noite, conselheiro João Feder. Boa noite, meu amigo Inés. Boa noite, meu amigo Silvio. Conosco na condução do programa, como habitualmente, o analista político Silvio Sebastiani. Boa noite. Nós temos o prazer hoje de receber aqui o conselheiro do Tribunal de Contas, João Feder. João Feder formou-se em Direito em 1954. Formou-se uma turma muito grande, uma turma que fez política, muita política no Paraná. Vou me lembrar alguns nomes aí junto com o João Feder. Túlio Vargas, Luiz Alberto da Alcanade, Léo de Almeida Neves, Arlindo Ribas de Oliveira, João de Matos Leão, Túlio Vargas, quer dizer, uma série de nomes que fizeram política e história no Paraná. João Feder formou-se com essa turma em 1954. Lauro Lima Lopes, desembargador. Também, Lauro Lima Cláudio Nunes. Cláudio Nunes. Né? Então, esses foram para outra área, mas a área política, né? Que foram esses. Mas é uma turma, assim, de peso no Paraná, a turma de 54 da da Universidade de Direito. Mas nós queremos saber do João Feder como é que ele ingressou na área de jornalismo. Como ele foi ser diretor do jornal na época, o jornal Estado do Paraná, que até hoje existe, hoje sob o comando de Paulo Pimentel, e naquela época foi o início praticamente do jornal Estado do Paraná. É isso que nós queríamos saber inicialmente de você, João Feder, como é que foi o ingresso e a iniciativa do jornal Estado do Paraná aqui na nossa capital de Curitiba. Você está querendo que eu conte uma história muito longa, mas vamos iniciar. Na verdade, eu comecei no jornalismo em 1947, quando tinha 17 anos, num jornal chamado Paraná Esportivo. Em seguida, em 50, passei a trabalhar na Rádio Guairacá. E me formei advogado e a minha intenção era seguir a carreira jurídica. Fiz alguns júris, trabalhei como advogado, num escritório em que era eu, Túlio Vargas e Gabriel Baron, 3 colegas de turma. Um escritório que funcionava, os antigos devem lembrar, em cima do Cine Ópera, onde hoje fica a Mesbla, ou seja, num ponto nobre da cidade. No coração da Boca Maldita. Sem dúvida, sem dúvida. E eu estava propenso a não querer mais nada com jornalismo. Até um dia que o Túlio, que trabalhava no Jornal do Estado do Paraná, veio me convidar: você não quer voltar para o jornalismo? Não, não quero, não. Eu digo, só volto com uma condição: se eu não precisar ir na redação do jornal. E eles aceitaram. Então eu escrevia no meu escritório, entre uma petição e outra, alguma reportagem, telefonava para o fotógrafo: olha, fotografa isso, isso e aquilo, e mandava para o jornal. Isso durou algum tempo, até que um dia o Freitas Neto, que era o secretário do jornal, disse: olha, eu quero o Feder na redação. E eu fui para a redação. A esse tempo o jornal era ainda na rua Vicente Machado, com a Praça Osório. Um terreno que hoje está abandonado, não sei se a Caixa Econômica ali, uma área nobre da cidade também estaria aí. O jornal depois mudou para a Barão do Rio Branco. E certo dia, o governador Paulo Pimentel, que era secretário da Agricultura, me chamou, dizendo que havia oferecido a ele o equipamento do jornal O Dia, que havia sido desativado e que era do Lupião. Quem estava responsável por esse equipamento, se não me engano, era o Labati, foi o último diretor do Dia.
E o equipamento estava do lado do Canal 4 ali, naquele terreno onde foi construída agora uma igreja ou um bingo também. Parece que tem, não sei se é igreja ou bingo, mas tem aquele terreno, aquela área grande ali. E eu fui ver o equipamento a pedido do Paulo Pimentel. Isso no Batel. No Batel, No no Batel. Batel, no Batel. Ao lado da televisão, tem Globo, um bingo Globo, e tem uma Exatamente, obra religiosa. religiosa ali, é. Ali era um terreno que pertencia ao Lupião e tinha um barracão, e ali estava o equipamento do Urdia, que funcionou anteriormente na Praça Carlos Gomes, na frente da Gazeta. E eu fui verificar o equipamento e vi que era um equipamento obsoleto. E voltei para o Paulo Pimentel e digo, Paulo, aquilo lá não vale nada. Você quer comprar jornal? Disse, talvez. Por que você não compra o Estado do Paraná? Mas eles vendem? Digo, acho que vendem. E a quem pertencia o Estado do Paraná? Por que eu acho que vendem? Porque o Estado do Paraná, o Estado do Paraná, o Silvio sabe, foi fundado para dar sustentação política ao governo Bento Munhoz da Rocha Neto, porque o Bento ganhou a eleição e todos os jornais apoiavam o Lupião. Então, um grupo liderado pelo Marins Alves Camargo resolveu criar o Estado do Paraná, fizeram uma subscrição, vários sócios, e confiaram a direção aos principais acionistas, Aristides Meri e Fernando Afonso Alves de Camargo. Meri falecido, Fernando ainda está presente, estive com ele ainda no falecimento do Paulo Camargo. E os dois eram sócios. E um dia, ou uma noite, o jornal se fazia mais à noite na época, o Fernando conversando comigo... Fernando era o caçula da família. É verdade, é. O Fernando conversando comigo, já, nessa época já havia a Tribuna do Paraná, que eu havia inventado. Bom, é outra história. O Fernando conversando comigo diz assim, olha, estou começando a cansar do jornal. Que é isso, Fernando? O jornal é uma atividade fascinante. Estou cansado e estou preocupado. Por quê? Porque eu e o Meri vamos nos dar bem a vida inteira. Eu não tenho dúvida disso. Mas se eventualmente eu falecer amanhã, ou ele, os nossos filhos, eu não sei. E os dois tinham 51%, os dois juntos. Ou seja, se um brigasse, o outro ficava sem nada. O Dal Canalha, houve uma época que quase chegou a comprar a maioria da sociedade. Foi comprando ações, chegou com 40 e pouco. Ameaçou. E dessa conversa eu digo para o Paulo, eles são capazes de vender, né? Falei para o Fernando, para o Meri, olha, aconteceu assim, ofereceram um jornal, eu fui ver, o Paulo, não sei o quê. Coloquei eles em frente a frente. Começaram a conversar e armou seu negócio. O Paulo comprou a editora do Estado do Paraná, naquele tempo, na Barão do Rio Branco. Nome, marca, equipamento, tudo. Prédio, tudo. Ali já havia o Estado e a Tribuna. Como é que apareceu a Tribuna? Eu era redator do Estado do Paraná e, modéstia à parte, por ser um bom datilógrafo, ainda hoje, eu produzia muito mais que os outros. E o Fernando notava isso. Chegava na redação... Com licença, conselheiro. Uma homenagem à verdade, uma homenagem à realidade. Certamente não produzia e muito, não era pela sua habilidade manual, era pela habilidade e pela inteligência. Né? Não, obrigado. É bom ter amigos. Bom, então, eles achavam que faltava na cidade um vespertino. E um dia o Fernando chegou para mim, escuta, vamos fazer o vespertino? E como vamos? Não, nós temos equipamento, fica parado aqui a maior parte do tempo, tirar o jornal à tarde. Você quer tirar? Quero. Se faz o plano? Faço. E fiz. Organizei tudo, título escolhi, equipamento, forma. Vespertino é. Então tá bom. E fui estudando e planejando o jornal. Lembro que um dia o Fernando chegou assim, escuta, tá pronto? Digo, ainda não, Fernando. Mas como? O jornal para vender 50 exemplares à tarde na Rua 15? Hoje é o jornal que mais vende em Curitiba. E eu lembro que a primeira vez que eu reuni o pessoal que ia trabalhar comigo no jornal, eu digo, olha, as máquinas são iguais, é tudo igual. O que vai ser diferente é o nosso jornal. Diferente por quê?
diferente em filosofia. Para nós, um sapo morto na Praça Tiradentes é mais importante do que um avião que cai no Japão. Eu queria fazer jornal para a cidade. Lógico. E realmente começamos a fazer jornal, dando mais ênfase ao problema policial, esportivo e noticiário local. E o que não havia... Que é uma linha que você mantém até hoje, não é? É verdade, é verdade. É a tribuna de hoje. Mas eu quero lembrar também Com que nessa... exploração de cor e fotografias grandes. Diga assim. Não, eu quero lembrar também, eu conheci o Osman de Oliveira, que era repórter policial da Tribuna do Paraná. É verdade. Hoje é um bom advogado, excelente advogado. Sim, não, a tribuna tem belas histórias. Tem uma história, se der comprar rapidamente. Uma vez a tribuna, e você vai lembrar dele, em homenagem à memória dele. Uma vez a tribuna tinha um crime, assassinaram um motorista de táxi na cidade. Que o apelido era Santo Antônio. Eu lembro do apelido dele. E a tribuna deu uma notícia, e o repórter, não lembro se foi Osman ou não foi, disse que o camarada tinha sido assassinado porque ele emprestava dinheiro a juro, e o cara não podia pagar, como não podia pagar, foi lá e matou. E o jornal deu isso. O jornal saiu. Quando chega à noite, 8 horas, na redação estava o Ali Barque. Ali Barque. Que fazia uma coluna chamada Ringue Político. Uma bela figura. Figura maravilhosa, saudades do Ali Sempre Barque. com uma bala pra gente, incrível. Para as crianças. E o Ali Barque estava só ele na redação, batendo a sua coluna Ringue Político, quando chegou a filha do morto e o marido, com a tribuna na mão. O senhor é redator da tribuna? Ele sou. Começaram a bater nele e queriam fazer engolir a tribuna. Ele não tinha nada com a notícia do policial e acabou pagando o pato. Bom, o que mais? Sim, mas a Tribuna do Paraná veio e cobriu uma lacuna na imprensa diária de Curitiba. E até hoje se mantém no mesmo formato, na mesma filosofia e continua em Curitiba. A ideia, isso é bom para jornalista. A ideia do Fernando de Mirim era um jornal para circular às 5 horas da tarde, para ser vendido rapidamente nas filas dos ônibus. E realmente o primeiro número circulou às 5 da tarde. Mas depois, num dia, eu consegui apressar, circulou às 4. No dia que circulou às 4, vendeu mais. Eu digo, opa, vamos antecipar. Passamos para 3, 2, meio-dia. Quanto mais cedo, mais vendia. Até que acabou sendo praticamente rodando com o matutino. Por quê? Porque é um jornal que o pessoal tem vontade de ler cedo já. Impressionante. E está hoje com o esquema até hoje. E na verdade, hoje é um matutino. E na verdade, também é a maior circulação de Curitiba. Sem dúvida, sem dúvida. João Feder, no teu jornal, quando o senhor foi diretor do Estado do Paraná, era um jornal atuante, de peso, forte no Paraná. Qual foi a grande notícia assim, que você pôde dar, que você se lembra assim, de ter dado no Jornal do Estado do Paraná? Até foram diversos, lógico, mas há uma assim que marcou muito. Vamos prestar a nossa homenagem ao Estado do Paraná e à Tribuna do Paraná. Jornais que foram forjados, cresceram e se consolidaram na oposição. Iniciou na situação... Na situação, mas... é verdade, mas consolidou-se na oposição. Na oposição. Oposição, principalmente ao governo Lupion. A partir do momento, porque quem elegeu o Ney Braga foi o Jornal do Estado do Paraná. E depois também o Paulo Pimentel, que é outra história. Mas, como curiosidade, houve uma época, o Inés é muito jovem, não vai lembrar, prefeito Iberê de Matos. 58. Greve, o ano eu sou ruim de data, mas era 51. Greve no transporte coletivo de Curitiba. Queriam aumento e o Iberê não queria dar. Não queria dar, justamente. Fizeram greve, o Iberê entrou com uma medida para sequestrar os ônibus para usar pela prefeitura. As empresas esconderam os ônibus. Tiraram de Curitiba? Não, foram em São José e coisa, esconderam. E a tribuna ia atrás para localizar os ônibus. Bom, chegou num dia, e não tinha solução, o Lupion baixou um decreto estadualizando as empresas de ônibus municipais.
E eu fiz a seguinte manchete na tribuna: Lupião ficou louco. Não sei se eu repetiria, mas foi a minha reação naquele momento que eu levei para o jornal. E, na verdade, um ato de governo ilegal. Aliás, eu lembro bem que o Iberê enfrentou firmemente a greve, sem dúvida nenhuma. Caminhão na rua, chamou o exército com um caminhão para transportar o povo e enfrentou a greve sozinho. Eu, prefeito, enfrentou a greve. E, na verdade, só um louco podia fazer um ato tão... arbitrário até. Sem amparo legal como esse. Como é que o governo do Estado pode estadualizar as empresas de transportes municipais com um decreto para dar aumento de passagem? João Félix, vamos ver se você se lembra. Qual é a notícia que você não pôde dar? Muitas. Muitas. 1968. Ato institucional número 5. 13 de dezembro. Baixou o ato e eu estava assistindo na televisão. 2 horas depois, entra um major na minha sala, na direção do Estado do Paraná, na Rua Barão do Rio Branco. Vim avisar que estou aqui em nome da 5ª Região Militar e queria ver a edição do jornal de amanhã. Pois não. Mandei sentar. Então, quando foi 10 horas, 10 e pouco, mandei tirar uma prova, o jornal está aqui, o senhor pode ver. Queria avisar o senhor que isso aqui não pode sair. Mas como não pode sair? Não pode sair. E se sair? Se sair, eu mando prender a edição. Mas não é possível, não tem lei, não tem nada, não pode. Não adianta falar com ninguém. Não adianta falar com ninguém. O senhor pode falar, mas não vai adiantar. Mas com quem que eu posso falar? O senhor pode falar com o coronel, que eu não lembro nada. O senhor me dá o telefone, liguei para o coronel não. São ordens superiores e o oficial que está aí está cumprindo ordens e o que ele disser, bom, tudo bem. Chamei o chefe de oficina, uma pessoa de saudosa memória, que tinha o apelido de barriga porque era gordo, e disse, olha, risca isso aqui, risca isso aqui, risca isso aqui. As notícias não saíram. O jornal saiu com aquela parte em branco. Na noite seguinte, chega o major, quero avisar o senhor que o jornal não pode sair com partes em branco. Por quê? Porque vai mostrar que está havendo censura. E não está. Aí nós cobrimos as notícias que ele riscava com outras notícias sem menor nexo de importância. Nessa época, vocês devem lembrar, o Estado de São Paulo compôs os Lusíadas de Camões e na parte que era censurada publicava os Lusíadas. Então você sabia que onde tinha Lusíadas era algo censurado. E o Jornal da Tarde publicava receitas de tortas. Então você estava lendo uma notícia lá, o presidente da República viajou, não sei de repente aqui, torta de maracujá. A receita. Mas, João Félix, vamos aproveitar essa oportunidade, vamos lembrar mais uma. Em 1958, eu te procurei também, tinha uma notícia para você dar que você não pôde dar. Você se lembra, não? 58? Não lembro. 1958, na eleição de 58? Não lembro, senhor. Então eu vou lembrar agora um pouco. A notícia do Diário Oficial Falso. Rui Gândara. Lembra dessa gente? Que eu levei essa história, eu levei os dois diários oficiais para você daquele dia. É verdade. Um certo e o errado. É verdade. E você não pode publicar também. Em 58. Falsificaram o jornal para atender a um grupo de negócio de terra lá no sudoeste do Paraná. Não, o Rui Gândara era candidato a deputado. Certo. E ele falsificou uma edição do Diário Oficial, dando título de terra para todo mundo. 1853 títulos de terra o governador teria despachado naquele dia. E ele levava o Diário Oficial para provar. Então, e a edição era falsa. Então havia um Diário Oficial de verdade e um Diário Oficial para fazer voto. Ele fez um só para uns 20 números, só para distribuir na campanha eleitoral em Cafelândia, no oeste do Paraná. E eu estava lá no... Eu não lembro os lugares. Eu estava lá assistindo o comício, encontrei lá um vereador de Cascavel, chamava Raul Ramos, e ele estava com o Diário Oficial embaixo do braço. Eu queria aquele Diário Oficial, não me dava. Nós entramos num bar lá, começamos a beber, tal, uma pinga e tal, outra pinga. Passei a mão no Diário Oficial dele e vim embora para Curitiba. Cheguei aqui em Curitiba, fui na imprensa oficial pegar o Diário Oficial, porque eu vi que não era possível o governador, num dia, despachar 1.853 títulos de terra. Uma coisa assim que não era possível. Eu conhecia bem a área, naquela época eu era oficial do Regimóveis em Toledo e tal, eu conhecia bem.
sabia que não era possível isso. Aí cheguei aqui no Diário Oficial, fui na imprensa oficial, chegaram e me mostraram, acho que até era o Freitas, né? Não, não era. Me mostraram dois Diários Oficiais, quero esse Diário Oficial, me deram. Eu falei, não, mas esse não é igual a esse. Tá? Aí fui ali procurar. Aí depois fui na casa do Otto Mery. Era o Mugiati, o diretor do Diário Oficial. O Mugiati, certo. Aí então entregaram, eu tinha um amigo meu lá, um amigo comum, o João Vitor Galli, que trabalhava na imprensa oficial, ainda me deu o jornal. Eu falei, não, aqui nós fizemos esse número especial a pedido do senhor genro do governador, é um número especial para atender alguém lá no oeste do Paraná. Não tem número especial. Não. Esse fato é um fato também muito importante naquela época. Sim, mas você lembra bem, né, João? Mas é importante Para saber. os mais novos é interessante a gente lembrar que o senhor Rui Gândara era casado com uma filha do Moisés Lupião. É, certo. Mas é importante também que vocês nos contem, a todos nós, essa falsificação certamente foi punida. Aconteceu? Não, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Depois os jornais... Não, só um instante. Não aconteceu nada. Não, depois no A jornal... imprensa oficial não foi fechada. Nada, não houve nada. Não houve Então, nada. por que faz malvadeza com o Atlético agora? Aí depois, um jornal, como o jornal não podia publicar, eu arrumei um jornal do Oeste do Paraná, um jornalista do Oeste do Paraná, que publicou um jornal pequeno, aí depois a imprensa oficial começou, e o Estado do Paraná publicou Nós depois. demos depois a notícia. Depois o Estado do Paraná e todos os jornais do Brasil inteiro deram a notícia, mas em cima das eleições, né? Mas ficou por isso mesmo. Então, esse fato fui eu que levei para você naquela Agora, houve uma notícia que eu publiquei que me causou um susto, não sei se você vai lembrar. Eu noticiei, baseado em informações que eu obtive no Rio de Janeiro, que o IBC havia alugado os galpões do 3º Regimento de Artilharia Montada, o quartel do Boqueirão, para guardar café. Só que o IBC fez um contato com um particular e o particular fez um contato com o quartel, o Exército. E denunciei isso no jornal, chamei um fotógrafo nosso, o Chiquinho Zimmermann, se deve lembrar, que faleceu em Cascavel há pouco tempo. E eles foram lá, fotografaram e eu, pá, no jornal. Fui chamado a depor no IPM, no CPUR. Pois não, me chamaram, eu fui lá. O senhor publicou? Publiquei, está aí a notícia. O senhor que fui, eu mesmo. Aí começaram a depor, não sei o quê, tal. Aí eu disse assim, mas o coronel, se a notícia é verdadeira, qual é o problema? Não, o senhor não está aqui por crime de imprensa, estou aqui por invasão de território militar. Mas olha, essa vivência, essa experiência, esse dia a dia, transformou o jornalista João Feder em professor da nossa universidade, professor na Escola de Jornalismo. Quantos anos lá, Feder? Bom, em 1966, 67, eu sou ruim de data. Eu prestei concurso na Federal e tive a honra de ser examinado por um ilustre brasileiro e paranaense que se chama Brasil Pinheiro Machado, a quem nós homenageamos agora no 50 anos do Tribunal de Contas, mas que não pôde comparecer porque está em cadeira de roda, doente em casa. Inclusive, nós convidamos também, para já há tempos atrás, para ele comparecer na sala exclusiva aqui. Ex-governador, interventor. A ele, a nossa mais respeitosa homenagem. Fiz concurso e, nesse concurso, a banca me deu 10 em todas as provas, menos em títulos. Inclusive, o professor Brasil, me deram títulos, me deram 9. Aí eu, curioso, mas por que 10 aqui em títulos não? Eu juntei uma porção de... Já tinha uma carreira mais ou menos substancial no jornalismo. Aí, não, é que o senhor não tem o diploma de jornalista. Eu disse, mas como é que eu podia ter o diploma de jornalista se no primeiro curso que houve, que foi da Católica, poucos anos antes, eu já era professor. Realmente eu não podia suprir o título. Mas, apesar disso, fui aprovado e há mais de 30 anos vem passando por mim brilhantes turmas de jornalistas. Brilhantes e muitos idealistas, felizmente. O jornalismo de hoje, inclusive essas fornadas novas de cérebros preparados para o jornalismo,
diferem muito do jornalismo do seu tempo? Da prática jornalística? Sem dúvida nenhuma. E vou dar já uma diferença substancial. No meu tempo, a grande batalha era para preencher os espaços do jornal. Você tinha que buscar notícia para preencher as páginas. Hoje, a grande batalha é você separar uma pilha de informação que você recebe do mundo inteiro para ver o que é que você vai pôr no jornal. Porque a maioria vai para a cesta. Quer dizer, inverteu o processo. E eu tenho esperança, aliás, que eu costumo dizer que a nossa televisão não é de boa qualidade, com todo respeito, genericamente. Ainda hoje, numa aula, nós debatemos esse assunto. E a minha esperança é que, porque a televisão, embora já dominando a vida da sociedade, é um veículo ainda novo. Eu tenho esperança de que, com o tempo, haja tanta produção para a televisão que seja possível escolher só programas de boa qualidade para se colocar no ar. Assim como hoje é possível fazer com o jornal. Apenas para contar com a experiência e com a autoridade do mestre, do professor, essa quantidade extremamente volumosa de informações que, evidentemente, o mundo inteiro produz e hoje, não é, no seu tempo de diretor da Tribuna e do Estado do Paraná, a coisa funcionava com... Como chama aquele aparelho antigo? Enéas. Como é que chama aquilo? Ninguém acredita, ninguém acredita. Foi uma festa quando chegou a primeira radiofoto aqui Eu ia falar nisso. Nós tínhamos um militar chamado Orlando Alberti, pai de um funcionário que trabalha ainda hoje no Estado do Paraná, do Eluir Dante Alberti, que era o único homem em Curitiba que conseguia receber a taquigrafia e passar para a datilografia diretamente. Uma habilidade cerebral incrível. Então, ele era o nosso teletipo. Ele recebia pelo telégrafo e passava, e nós recebíamos aquelas notícias. Depois conseguimos colocar um teletipo, mas vamos na radiofoto. Quando o Brasil foi campeão na Suécia, que ano foi? 58. Eu não me conformava. Quando a radiofoto foi recebida em São Paulo pegava no envelope e mandava no correio para Curitiba. Nós recebíamos as radiofotos que mandavam de São Paulo. E eu não me conformava que o Brasil pudesse ser campeão do mundo e eu não ia dar a foto da Copa na segunda-feira. Queria o Bellini segurando a taça. O que eu fiz? Contratamos com a UPI, digo, eu quero o seguinte, eu pago, mas eu quero que as primeiras radiofotos sejam entregues por um rapaz que eu vou mandar esperar em São Paulo. O jogo era de tarde. Então, peguei uma caminhonete do nosso jornal, um jornalista chamado Geraldo Russi, que você deve ter conhecido. Ele foi a São Paulo, ficou na porta da UPI, esperando as radiofotos, as 3 primeiras chegaram, inclusive o Bellini segurando a Copa, pegou na caminhonete e tocou para Curitiba. E a estrada não era boa assim, não. Levava umas 6 horas, pelo menos. Quando ele chegou à noite no jornal, foi uma festa. E no dia seguinte nós demos pela primeira vez radiofotos imediatamente em seguida na imprensa do Paraná. Pois sim, mas o que eu perguntava era o seguinte, eu já vou encerrar. Era o seguinte, essa produção fantástica, essa comunicação instantânea, traz esse volume enorme de informações, que cabe, evidentemente, ao jornalista, ao homem do jornal, da revista, da televisão, do rádio, não sei fazer a triagem dessa coisa toda. Hoje... Mas isto não inibe, não sufoca, não mata a vocação jornalística, a criatividade do jornalista. A criatividade sim. Hoje você senta no aparelho, recebe N radiofotos por dia, escolhe, amplia, reduz, melhora a qualidade, faz o que quer. Tudo facilitou. Agora, realmente, está mudando a maneira de ser jornalista. Está acabando o jornalista que ia buscar a notícia na rua com empenho, que procurava e que sabia que ia fazer a manchete do jornal. Isso está mudando. Não sei se para bem ou para mal. Me parece que há um pequeno inconveniente. Está matando a regionalização da notícia.
Ou seja, como é mais fácil você publicar notícia que vem pronta de fora... O release matou o jornal. Você acaba... E é mais barato. Sim, mais barato. Você acaba publicando notícia de fora e acaba perdendo a notícia que às vezes está no seu quintal. É a história do sapo morto na Praça Tiradentes. Um dia, lá nos idos de 1966, o jornalista João Feder, convidado, aceita e se transforma em conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Assunto para o nosso segundo bloco, conselheiro João Feder. Um breve intervalo e voltamos com sala exclusiva e a presença do conselheiro João Feder. Voltamos com sala exclusiva e a presença essa noite de João Feder, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Ao final do bloco anterior, dizia que em 1966, João Feder, convidado, aceitou, foi nomeado e passou a integrar o nosso Tribunal de Contas aqui do Estado. Portanto, 30 anos, pouco mais de 30 anos. Conselheiro, como foi que chegou ao tribunal? Como foi chegar ao tribunal? Há alguém culpado por isso. Na verdade, eu nunca imaginei sequer entrar na vida pública. Nunca fiz política, nunca me filiei a nenhum partido político. E guardo um dos poucos orgulhos da minha vida. Devo ter sido um dos poucos no Brasil, na história do Brasil, nomeados para o Tribunal de Contas sem ter pedido. Devo isso ao governador Paulo Pimentel. Nomeou-me sem que eu lhe pedisse. Uma atitude espontânea? Espontânea, achou que eu tinha os olhos bonitos e, naquela época, só dependia do governador. Diferente de hoje, quando eu tenho que passar pela Assembleia, às vezes até a Assembleia que tem que indicar. Na época, o governador me chamou e disse: vou nomear você para o Tribunal de Contas. Eu pensei um pouco. Não disse nem sim nem não, até fiquei meio... E, na verdade, não era uma vocação, porque eu advogava, mas preferia mais civil, penal e trabalhista. E acabei no direito administrativo. Será que é por isso que você é meio intransigente lá no tribunal, não? Pode ser. É? Pode ser. Não é, não. Eu... não sei porquê, por formação, talvez, do meu pai, sou um indignado contra a corrupção. A pequena e a grande corrupção. Eu acho que é assinte à sociedade o desperdício, a corrupção do dinheiro público quando ele é recolhido para servir a sociedade. Então, realmente, eu não me conformo e procuro reagir. Não tenho conseguido muitas vitórias, porque não é fácil, mas continuo lutando. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná é o órgão responsável pela fiscalização, pelo acompanhamento das contas públicas do governo do Estado, das prefeituras, das empresas públicas, autarquias, etc. Enfim, tudo que envolva dinheiro público passa no Tribunal de Contas. De 66 para cá, medeiam aí uns 30 anos. Claro, o tribunal foi se aperfeiçoando, foi melhorando, foi se modernizando, foi acompanhando o evoluir da vida moderna. Mas houve, nesse caminhar, evoluções significativas, conselheiro? É complicado dizer que houve evolução. Vou explicar por quê. Em fevereiro agora, eu estive em Valência, participando de uma reunião do Eurorai, que é a Associação dos Tribunais de Contas da Europa. E fiz um pronunciamento lá, e ao final
o secretário do Euroraio, que é o presidente do Tribunal de Contas de Valência, que lá chama Sindicatura, me pediu um artigo para publicar numa revista deles sobre o sistema no Brasil. Eu acabei de fazer isso, e meu filho está passando para o inglês. Chama o amplo e imperfeito controle no Brasil. Realmente, na Constituição de 88, houve uma grande evolução com aumento de atribuições para o Tribunal de Contas. Mas se você imaginar um retrocesso, quando Rui Barbosa criou o Tribunal de Contas, havia no mundo 3 tipos de controle. O francês, igual ao nosso atual, que é o controle a posteriori. O italiano, que era o controle prévio com veto absoluto, ou seja, nada se gastava sem que antes passasse pelo Tribunal de Contas. E o belga, que era o controle misto, ou seja, havia o registro prévio, mas havia a permissibilidade do Executivo baixar determinados atos a de referendo do Parlamento. Rui optou pelo sistema belga. Então, tivemos no Brasil o registro prévio com o controle misto até 1967, quando a Constituição, a pretexto de que o registro prévio emperrava a administração, alterou-o, passando para o controle a posteriori. E nós sabemos que controlar despesa pública depois de realizada é algo bastante complicado. Vou dar só um exemplo. Não lembro o ano. O Silvio, que tem boa memória, deve lembrar. Quando a Erundina foi prefeita, contratou sem licitação a Shell para fazer as obras do autódromo de Interlagos, para um grande prêmio Brasil daquela época. Foi prefeito em 85, né? É. Então, o Tribunal de Contas impugnou o contrato porque tinha que ter licitação. A Câmara, ela recorreu, o Tribunal confirmou, foi para a Câmara disse que o Tribunal estava certo, mandou cancelar o contrato. Há uns 6 meses atrás, eu vi uma notícia que ela conseguiu um recurso para solicitar o julgamento no Tribunal de Justiça. Perdão, mais de 10 anos. Alguém acha que um tribunal vai agora mandar a Luiza Erundina devolver 30 milhões de dólares que ela autorizou uma despesa sem licitação em 85, 86, que tinha sido? Nós temos um controle amplo, muitas atribuições, mas tem um defeito. Nós examinamos o cadáver. E o principal seria você poder evitar o mal. São os legistas da vida pública. É verdade, só depois de ter feito. Só depois. Não antecipado, que é o caso do Senado. O Senado não, o Senado faz antes, né? Ele examina antes a possibilidade ou não do financiamento do empréstimo que seja. É verdade. E o Tribunal de Contas só examina o cadáver, como você bem disse. É verdade. Não, a fiscalização toda, hoje, é a posteriori. Toda. Inclusive no Legislativo, no Senado, na Câmara Federal, na Assembleia, na Câmara Municipal. O que é um complicador, sem dúvida. Você faz autorização, o legislador dá autorização para a realização da despesa genericamente através do orçamento, que também é uma peça um pouco fictícia, né? É autorizativa, quer fazer, faz, não quer fazer. Eu tenho nesse livro aqui tem havido muitas... uma palestra sobre orçamento, que vale a pena... Diga, Silvio. Não, eu queria saber se houve, no Tribunal de Contas aqui do Paraná, alguma denúncia séria, algum castigo sobre alguém que tenha praticado, sem citar nomes, um caso ilícito, grave, mas tem havido isso? Tem, em municípios sim. Tem? Tem, seguidamente. E o próprio Tribunal de Contas denuncia? Sim, denuncia, manda repor, manda devolver, recolhe. Eu não sei por que a imprensa não cobre as sessões do Tribunal de Contas. Vou dar um Isso exemplo. é interessante, porque inclusive para os outros aprenderem e saberem que o Tribunal de Contas está atento para não aplicar mesmo erro. Vou dar um exemplo. Silvio, estourou agora na imprensa o problema dos contratos sem licitação do PT. Certo. Por uma denúncia de um funcionário.
Depois que estourou, eles foram no Tribunal de Contas e foram lá. O Tribunal de Contas mandou suspender mais de 400 contratos. Nossa, Ninguém sabia. ninguém sabia. Ninguém sabia. Só sabe quando alguém denuncia o escândalo. E esses atos do Tribunal de Contas merecem publicação oficial? Sim, tudo Esses no atos Diário Oficial. rotineiros? No Diário Oficial, tudo, tudo. Só E a imprensa só não que ninguém lê. procura sempre esconder isso, nunca Não procurou se divulgar. interessa, não se interessa, não sei. Mas é um meio de acabar a corrupção, conselheiro. Eu acho que denunciando é um meio de acabar a corrupção. Olha, aqui lá foi preso, aqui lá teve que devolver o dinheiro, aqui lá teve algum julgamento. Silvio, Aí ele, então, A fica imprensa preocupado. tem mais força para acabar a corrupção que o Tribunal de Contas. Você lembra quando aquela juíza Denise Frossard começou a prender bicheiro no Rio de Janeiro? O temor dos bicheiros não era o processo, era sair no Jornal Nacional. Certo. Eles não queriam sair na imprensa. O problema deles era evitar que a imprensa divulgasse. A punição do processo, eles vão lá, pegam advogado, defendem, fica anos correndo. O problema, a punição da imprensa é imediata. É imediata. Então eles temem mais a imprensa que o Tribunal de Contas. Mas há hoje justificativa para que as coisas sejam... Vamos tratar das pessoas de boa fé, do administrador de boa fé que incorre, eventualmente incorre em erros de Infelizmente é a maioria. contabilidade. Infelizmente é a não é? maioria. E Pelo menos isso no Paraná. Isso acontece de boa fé, honesto, decente, mas incorre em erros cotidianos lá por falta de melhor conhecimento. Esteve aqui no nosso programa já algumas semanas atrás, algum tempo atrás, o presidente do Tribunal de Contas, o conselheiro Artagão de Mazo Leão. E nos disse que o tribunal hoje, além de todo o aparato técnico, etc., que precisa para o seu trabalho, ele proporciona à administração pública estadual e às municipais como que um serviço didático. É verdade, é verdade. De aprendizado. Faz mais de 10 anos que o tribunal vem fazendo simpósios e reuniões no interior e na capital, orientando prefeitos, vereadores, técnicos e o pessoal que lida com essa área. Mais de 10 anos. É um trabalho proveitoso que tem dado algum resultado. Por quê? Porque as contas chegam melhores para o tribunal. Isso facilita também o trabalho do tribunal. Conselheiro, Diga. eu acho importante, agora vou lhe perguntar, é importante o Tribunal de Contas em todos os estados? Eu faço essa pergunta porque existe um projeto na Câmara, tramitando na Câmara Federal, no Congresso Nacional, pedindo a extinção dos tribunais de contas. Eu acho que é um assunto assim importante para ser levantado hoje, nessa noite, com você, João Pedro, que é um experto no assunto, que conhece bem o assunto. O que você acha? É importante? Deve ser extinto? Qual é o seu pensamento sobre esse projeto? Primeiro, esse projeto, que é de um deputado do Espírito Santo e que deve ser analisado na comissão no próximo dia 11, segundo estamos informados. Comissão de Justiça. Da Comissão de Justiça. Propõe acabar com o tribunal e fazer a fiscalização com uma comissão do Legislativo. Ai, meu Deus. Eu não conhecia o projeto. É tão absurdo que não existe em lugar nenhum no mundo. Eu conheço a forma de controle praticamente do mundo Mas inteiro. é especial para o Brasil. Sim. E esse projeto cria... Nós sabemos que o Tribunal de Contas existe porque o Parlamento é um órgão político. E o julgamento das contas é um julgamento político. É político, exatamente, exatamente. É por isso que é um órgão técnico, para analisar com pessoal técnico especializado, para dizer tecnicamente do acompanhamento, da fiscalização e execução orçamentária. Nunca se pode atribuir isso a um órgão político, por quê? Vamos admitir, o partido que tiver a maioria no Parlamento, aprova o que quer e desaprova o que não quer. Não, inclusive tem uma coisa, tem o conhecimento na área. Também. E quando o eleitor vai votar no deputado, aperfeiçoamento. quando o eleitor vai votar no deputado estadual, federal, para elegê-lo, ele não sabe a capacidade do deputado, a condição do deputado. verdade. Então, para ele poder chegar a esse ponto de fiscalizar contas no município. Quer dizer, isso eu acho um grande absurdo, porque o eleitor não está preparado para isso, nem conhece essa sua força de eleger um deputado, cujo deputado vai depois examinar as contas do prefeito. Até paciência. Ora, Silvio, para responder se o Tribunal de Contas é importante, eu vou dar 3 pequenas histórias que estão no meu livro, não esse aqui, no anterior, que chama O Estado e a Sobrevida da Corrupção. Eu começo esse livro contando
que a corrupção não é privilégio brasileiro. E mais, que a corrupção veio com as caravelas de Colombo. Por quê? Nas caravelas de Colombo, havia um prêmio para o primeiro homem que avistasse a Terra. Quando chegou a próxima noite, qualquer aí, o marinheiro chamado Rodrigo de Triana subiu lá e olhou e viu a Terra. E avisou Terra, avisou todo mundo, Terra, tudo muito bem. Abraçaram o Rodrigo de Triana porque havia um prêmio, não sei quantos mil maravedis, que era o dinheiro da época, para o primeiro que avistasse a Terra. Cumprimentaram o Rodrigo de Triana, felicitaram tudo. Quando comunicaram ao Colombo, o Colombo disse: não, senhor. Antes dele, eu havia visto a Terra, o prêmio é meu. Ele era o chefe da expedição. Ele era o comandante. Comandante. Ninguém disse que não. Pobre Rodrigo de Triana. Perdeu Lamentavelmente, continuamos sendo o Rodrigo de Triana até hoje. Mas eu digo aqui o seguinte: um banqueiro, um eletricista e um homem público fizeram um teste de inteligência. A pergunta era: que termo utilizaria para classificar o problema resultante quando as despesas ultrapassam as receitas? O banqueiro escreveu: excesso de saques. O eletricista: excesso de carga. E o homem público escreveu: que problema? Ou seja, os únicos que gastam mais do que arrecadam são os governantes. Lógico. E gastam achando que fazem bem. Silvio e Enéas, parece que nós falamos em controle do Estado, que é da União, do Estado e dos municípios, imaginando um controle técnico, sério. Às vezes aparecem coisas que nós duvidamos. Por exemplo, o Tribunal de Contas da Bahia, examinando as contas do prefeito Sérgio Costa, da cidade de Lomanto Júnior, achou lá na coluna de despesas o seguinte: construção de um banheiro da senhora Miguelina Rosa de Jesus, piso da casa de José de Andrade, pintura do bar do senhor Reina, pintura da loja de Lindaura Lopes, pintura do bar do Badonho, lançado na conta da prefeitura, pago com dinheiro público. Dinheiro público. Conselheiro João Ferreira. Deixa eu encerrar ainda, tem mais uma só. Vamos mais uma. Haverá de ter muitas. Sim, tem muitas, mas só uma mais para não tomar o tempo. Ao examinar as contas de 1991 do prefeito Narciso Lopes de Guaranésia, o Tribunal de Contas de Minas Gerais condenou a devolver aos cofres públicos o dinheiro que ele havia aplicado para a exibição de filmes no Centro Cultural da cidade. Título dos filmes: Muitas Taras e um Pesadelo, Deliciosas Sacanagens e Bacanal de Taradas. Isso com o Tribunal de Contas. Imagine 100. Não, mas já está certo, então, os deputados federais quererem extinguir o Tribunal de Contas. Tá É lógico, está muito certo. Mas eu queria pelo menos, fazer a pergunta sobre uma hipótese. Não sei se existe, mas se existisse uma escala moral, ou que outro nome possa ter, sei lá, de 1 a 100, de 1 a 10, aonde nós enquadraríamos a moralidade pública do Brasil e do Paraná hoje? Vou te responder com números. Então existe. Existe? Então existe. Bom, primeiro, eu costumo dizer que a corrupção não é privilégio nosso, está em todos os países, inclusive na Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, França. E há um organismo na Alemanha chamado Transparência Internacional, criado recentemente. A corrupção chegou a tal ponto no mundo inteiro que finalmente os órgãos começaram a se preocupar com a corrupção. E há um organismo chamado Transparência Internacional que fez um ranking da corrupção. Em agosto, a Transparência Internacional deu a público o resultado de uma pesquisa em quase 2 anos que classificou o Índice Internacional da Corrupção.
Em escala de 1 a 10, o país mais limpo foi a Nova Zelândia, com nota superior a 9, mas não 10. Ou seja, não tem ninguém puro. Ninguém conseguiu 10. Aí o pecado original. Também nesse nível ficaram a Finlândia, Singapura e a Dinamarca. Os Estados Unidos, com nota 7,79, estão na frente do Japão e da França, com todo o respeito pelo imperador. Mas abaixo de vários países do norte da Europa e também do Chile, do Canadá e da Áustria, que ficaram em quarto e quinto lugares. Agora, os campeões da corrupção. Em primeiro lugar, a China. A China não tem Tribunal de Contas. Não precisa. O deve ser a Câmara, nem a Câmara também. O comunismo diz que não precisa. Não precisa. O Brasil é o quinto classificado. É de trás para diante. Sim, de trás para diante, com 2,7. Na frente da Venezuela, com 2,66. E da Indonésia, Paquistão e Filipinas. E aí? Bom, mas então vamos falar um pouquinho. No ano seguinte, foi feito um novo ranking e o Brasil melhorou um pouco, passou a 15º. Sim. Mas continua entre os mais corruptos do mundo, lamentavelmente. Por isso, tudo isso nós encontramos aqui nesse... O erário, o dinheiro de ninguém. Esse título é significativo. Essa é a última publicação da lavra do conselheiro João Félix. É verdade. Esse título é pesado. É pesado. É bem sugestivo também. É pesado. Eu acho que é importante esse título. E foi inspirado em Aristóteles. É verdade. Porque Aristóteles dizia que nós damos muita importância ao que é o que é nosso individualmente, mas não damos importância ao que é nosso coletivamente. Do que se trata essa publicação, esse livro? Bom, claro que, evidentemente, é relacionado a contas, etc. Na verdade, é que isso aqui é uma coletânea de palestras que eu realizei sobre o assunto, basicamente, corrupção. Então, são vários pronunciamentos, com pesquisas, levantamentos. E eu, na verdade, estou no 3º livro sobre corrupção. O primeiro foi o Controle do Dinheiro Público, editado por uma editora do Rio. O segundo foi esse, em que eu falo do Colombo. E o terceiro é esse que sai do erário. Que eu digo que o erário é o dinheiro de ninguém, por quê? Porque, na verdade, nós achamos que depois que nós pagamos o imposto, o dinheiro não é mais nosso. Então, isso é errado, o dinheiro é nosso. O governo não tem dinheiro. O governo titular é nosso. Até o nome erário é um sofisma, que é dinheiro público. Para não chamar de dinheiro público, para lembrar o governante que não é dele, criaram o nome erário. E passou a ser dinheiro de ninguém. Porque o governo usa como se fosse ninguém. É o terceiro livro de uma Sobre série corrupção. de publicações sobre a corrupção. É verdade. Tomara que você consiga parar no terceiro. Conselheiro João Félix, chegamos ao final do nosso tempo, nessa entrevista agradável, nesse depoimento rico que trouxe ao nosso programa de hoje. Mas antes das despedidas, as suas considerações finais. Apenas para agradecer. Na verdade, foi a primeira vez que eu tive um horário mais à vontade na televisão e queria cumprimentá-los pela forma informal e democrática como é conduzido o programa. É preciso e é importante que os telespectadores saibam que a pessoa que vem aqui vem despreparada e encontra vocês também desprevenidos. E isso é importante porque leva mais autenticidade até o telespectador. Muito obrigado pela oportunidade. Agradecer. João Félix, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, jornalista, ex-diretor de jornal, um homem com uma vida pública amplamente conhecida em todo o nosso Estado. Muito obrigado, João Félix, pela sua presença essa noite em nosso programa. A você, telespectador, muito obrigado por ter estado conosco. Vamos estar juntos no próximo domingo com mais uma apresentação de Sala Exclusiva.